Fala pessoal, bem-vindos à nossa 17ª aula de marketing para psicólogos. E quando eu digo marketing, obviamente eu não quero falar sobre marketing, eu falo sobre marketing, empreendedorismo e cotidiano. Por quê? Porque eu acho que ninguém te ensinou esse passo a passo. Obviamente o marketing vai te trazer mais pacientes, mas se você não tem algumas atitudes empreendedoras, você dificilmente vai conseguir manter isso, você dificilmente vai conseguir ter uma boa periodicidade, um bom comprometimento com o seu negócio. Existem questões que precisam, mas não é disso que eu vou falar hoje, então vamos lá. Lembrando um detalhe muito importante, essa aula ela só fica disponível uma semana. Uma semana depois eu tiro no ar, então você tem até segunda-feira na semana que vem para assistir. Isso porque também vai acontecer algo muito importante semana que vem. Semana que vem eu vou fazer uma aula totalmente diferente. É uma aula onde eu vou gravá-la e fazê-la ao vivo através do YouTube, mas ela não vai ter um link aberto. Você não vai conseguir chegar aqui aberto. Você precisa se inscrever. Como você se inscreve? Lá no meu Instagram tem um link na minha bio. Lá você se inscreve para essa aula. Nessa aula eu vou literalmente mostrar o passo a passo para você fazer uma estratégia que é efetiva de como você conseguir criar um plano de marketing para trazer mais pacientes para você. Além disso, no final dessa aula eu vou abrir uma oportunidade que eu abro pouquíssimas vezes para você mergulhar mais a fundo e ter um acompanhamento mais próximo ao meu. Mas beleza? Vamos para essa aula, que essa aula que eu preparei hoje está muito legal. E hoje eu quero falar basicamente sobre nicho. Se você me segue, você já me ouviu falar um bocadinho de nicho. Já me ouviu falar de nicho em vários aspectos e conceitos diferentes. E hoje o que eu quero te apresentar é como você construiu o seu nicho. Eu quero te falar basicamente o melhor que eu posso falar sobre o nicho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é nicho, né? E também uma outra boa pergunta que todo mundo faz é o porquê do nicho, né? O porquê. Deixa eu até tirar esse aqui que está errado. O porquê é importante você nichar. Então, primeira coisa, o que é nicho? Nicho basicamente é uma escolha, né? Nicho ele parte de uma escolha sua. Nicho ele é atendimento, Zeca. Nicho é o que eu vou atender para sempre. Então eu só vou poder atender essas pessoas de nicho? Não. Então nicho não é perpétuo. Nicho é para a sua comunicação. Basicamente, nicho é para te ajudar na sua comunicação, para que você consiga ter uma comunicação um pouco melhor. Deixa eu só melhorar aqui essa câmera. Pronto. Para que você consiga identificar melhor com quem você vai falar. E daqui a pouquinho eu vou aprofundar mais nisso. Então, nicho também a gente pode entender nicho como a capacidade de você escolher um público do qual você queira resolver um problema. Vamos anotar isso aqui? Então, nicho criei agora, hein? Nicho é a capacidade de escolher um, entre aspas, problema que você quer resolver. Tá? Na minha visão, nicho é isso. Nicho é uma escolha que você vai fazer para afunilar a sua comunicação diretamente focada num problema que você quer resolver. Aí você, nesse momento, pode estar falando assim, Zeca, eu não resolvo problemas, quem resolve é o meu paciente. E é verdade, quem resolve é o seu paciente. Mas o que eu digo,
Existem várias características de problemas que o mundo e a sociedade como um todo ela tem e que são similares a muita gente. Por exemplo, pessoas que passam por um relacionamento abusivo. É um problema. Você não vai resolver? Não, mas você vai ajudar esse caminho. Né? Você vai orientar pessoas que às vezes estão num relacionamento abusivo e querem sair dele. Então, é a capacidade de você escolher um ou dois problemas e aprofundar nisso daqui. Tá? E por que escolher? Por que você... Eu falo tanto, gente, nicha, nicha, nicha. Por quê? Porque nicho, quando você nicha, você... Espera só um pouquinho. Quando você nicha, você aumenta a sua autoridade e cria reciprocidade. Beleza? Daqui a pouquinho eu vou entrar mais a fundo nesses dois pontos. Então, vamos lá. Próxima parte. Mas Zeca, então já entendi aqui a capacidade de um problema. Me explica melhor o que é esse P, né? Esse Pzão aí, o problema. E aqui que está a grande questão. Muita gente, muitos psicólogos, obviamente eles não prestam atenção, não vão atrás do problema. Como assim? Você sabe que você consegue atender um monte de gente. O que você entendeu de nicho até aqui? Né? E você talvez tenha entendido de nicho na sua vida. Deixa eu só ver se está enquadrando bonitinho aqui. Tá assim. O que você entendeu de nicho na sua vida até hoje, provavelmente? Você deve falar assim, Zeca, eu sou uma psicóloga cognitiva comportamental, eu uso a técnica ABA, eu atuo com crianças dentro do espectro TEA, dentro do espectro, não espectro TEA, mas do espectro, eu atuo como ansiedade e depressão. E aí você foi criando várias terminologias assim, e o fato é que nada disso daqui é nicho. Esses três aqui, eles são, né, eles são atuações. Não são nicho. Ansiedade e depressão, ela pode até ser nicho, mas é um nicho muito amplo. Daqui a pouquinho eu falo mais disso. Mas Zeca, eu sou terapeuta infantil. Eu sou terapeuta de casal. Eu sou terapeuta organizacional. Também, isso aqui também não é nicho. Isso aqui também são atuações. Também são atuações, olha só. Aqui, aqui e aqui. Tá uma bagunça, mas dá para entender. Tudo isso são atuações que acontecem, a possibilidade de atuação. E aí que tá, porque eu digo que as pessoas não ficam atentas com o problema. Qual problema as pessoas resolvem? E aí que tá a palavra-chave, porque é a palavra que inclusive atrapalha na hora de muita gente fazer seu marketing. Porque muita gente fala assim, eu não vou fazer marketing, que eu vou estar induzindo as pessoas, eu vou estar sendo muito agressiva com os outros, eu não quero nada disso. As pessoas confundem a palavra marketing, eu não vou falar disso agora, mas assim, é um erro. Mas qual que é o fato? A partir do momento que você entende e enxerga um problema que você quer ajudar a resolver, é como se você focasse dentro daquilo e sua meta de você criasse, você bem subjetivo, tá? É assim, é como se você tivesse ali dentro de você a capacidade de ajudar os outros. Você tem a capacidade de mudar a realidade de algumas pessoas, de ajudar essas pessoas a enxergarem a realidade que elas vivem. Só que, aí que tá. Então, voltando, são sempre atuações, elas não são necessariamente um nicho. E quando você tem a visão desse problema que você quer ajudar, você tem a obrigação de falar para os outros.
É como se alguém estivesse na minha frente com dor de cabeça e eu tenho um remedinho de dor de cabeça aqui e eu não falo pra pessoa que eu tenho remédio. Eu tô sendo muito sacana, tô sendo um FDP, né? Porque, caramba, a pessoa tá na minha frente falando que tá passando mal. Então, quando você enxerga um problema, é exatamente aí que tá a questão da sua comunicação. Você vai começar a conversar com esses problemas. Por quê com essas pessoas, né? Porque tem um negocinho, não sei se vocês já viram essa imagem pela internet. Provavelmente sim. Pera aí. Provavelmente sim. Que imagem que eu tô falando? Bom, tem lá, né? Ah, quero construir uma casa. Quero construir uma casa. Se você quer construir uma casa, procure um arquiteto. A pessoa procura um arquiteto, um engenheiro, enfim. Estou com problemas jurídicos. Ah, a pessoa procura o advogado. Ah, e eu estou com dor de cabeça. Não passa, eu vou no médico. Ah, mas estou com depressão. Eu vou para minha amiga, depois para o coach, depois para o curandeiro. E no fim de tudo, eu vou para o psicólogo. Mas por que as coisas são assim? Isso aqui é real? Muitas vezes é real, mas não é culpa do seu público fazer isso. A grande questão é que o seu público não sabe que ele tem que ir para um psicólogo. Na realidade, se ele está com depressão, ele até sabe que depressão tem sido falada muito, tem sido muito discutido. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não entendem. Por exemplo, se eu quero ser um melhor pai, por exemplo, se eu quero ser um melhor marido, eu posso ir para um psicólogo. O psicólogo ele vai me ajudar a me conhecer melhor, e conhecendo melhor eu consigo novas oportunidades de trabalho, eu consigo melhorar no meu rendimento, eu consigo melhorar como pessoa. Só que as pessoas não sabem disso. Você está o tempo inteiro esperando que o quê? Que eles saibam. Você está esperando que eles tenham a capacidade de imaginar que o psicólogo atende isso, mas não tem. E é aí que está a grande questão. Não tem. Então, quem que precisa falar? Essas pessoas. Porque aqui a gente sabe que se eu tenho um problema, e o meu problema é construir uma casa, eu preciso de quem construir uma casa. Se eu tenho problemas jurídicos, eu vou através de advogado. Mas se eu tenho problemas da minha personalidade, problemas com o meu pensamento, quem eu procuro? Eu vou procurar meu amigo, depois eu vou procurar porque eu não sei que em um determinado momento que eu preciso de terapia. Então, quando você acha um problema para falar, você começa a achar esse público para conversar. E aí que está essa grande vantagem do problema, de você encarar o problema. Deixa eu pegar minha cola aqui para não perder. Fiz uma colinha de raciocínio aqui. A coisa é gravada no ao vivo, gente. Não tem edição nenhuma. Não é ao vivo, mas não tem edição. Então, beleza. Falamos aqui de nicho. E o nicho ele vai te trazer algo muito importante, que é a autoridade. A autoridade não é você que se dá. E aqui tem muita gente que se engana. Muita gente acha assim, é só eu falar que eu tenho meu mestrado, que eu sou pós-doc, que eu sou especializado em tal coisa. Se eu falar isso aqui, as pessoas vão achar que que eu tenho autoridade. De certa forma, você ganha autoridade porque esses documentos eles te dão uma certa autoridade. Mas ganha num todo, e não necessariamente para a pessoa que você quer falar. Por exemplo, não necessariamente para um pai que quer colocar o filho dentro de passar o filho na psicóloga, ele não quer saber se você é pós-doc, se você é mestrado em
em psicopedagogia, se você é mestrado em psicologia da infância, né, em casa-árvore, a pessoa, ele não quer saber seu mestrado, ele quer saber o que você dá para ele constantemente, o que você já passou, a confiança que ele vai sentir de você no decorrer do tempo da relação. Isso vai criando uma autoridade. Isso sim gera autoridade, isso gera a... Por quê? Porque a autoridade é o outro que nos dá. Por exemplo, se eu tenho um carro de polícia, se eu estou na estrada aqui, estou dirigindo e uma pessoa comum me para, eu vou parar e prestar atenção nela? Não vou, porque ela está vestida de qualquer jeito, eu não dou autoridade para aquela pessoa mandar eu parar o meu carro, eu vou parar. Agora, se eu tenho um policial, vou com uma viatura, perto de um posto da rodoviária federal, da rodovia federal, e ele manda eu parar meu carro, eu vou parar, porque ele tem autoridade e eu dou essa autoridade para ele. Eu entendo que ele tem essa autoridade. Então o nicho, ele vai fazer que você ganhe autoridade. E por que ele vai fazer que você ganhe autoridade? Uma outra coisa, antes de eu falar disso, que é bem interessante. Uma outra coisa que o nicho vai te trazer, ele vai zerar, mas aqui é um zero, tá? Zerar, zero, concorrência. Como assim zerar concorrência, Zeca? Porque a partir do momento que você vai nichando, vai tendo cada vez menos concorrentes. Quero que você imagine uma coisa comigo. Deixa eu ver aqui se está aparecendo aqui na câmera. Está aparecendo embaixo. Tá, ali dá. Então, imagine uma coisa comigo, tá? Hoje, você é uma psicóloga ou um psicólogo que atende todo mundo. Você está pronta para atender todo mundo, você tem essa capacidade. Então você atende todo mundo aqui ao seu redor. Só que quando você está falando com todo mundo, o que vai acontecer? Existem vários outros psicólogos e psicólogas que também estão falando com todo mundo. E vai ficando cheio. Porque hoje no Brasil existem mais de 300 mil, vamos anotar esse dado aqui, ó. Mais de 300 mil psicólogos cadastrados. E todo ano sai mais psicólogo da faculdade. E Zeca, tem mercado para todo mundo? Tem. Mas a questão é que falta você se colocar nesse mercado. Porque olha só o que está acontecendo. Aqui entra um pouquinho do que eu falo no meu programa sobre Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. Aqui você tem um oceano cheio, imagina que seja um oceano, mas tem um mercado cheio de concorrência e você tem poucos. Você tem aqui uma quantidade X de pacientes. Os vermelhinhos são os pacientes, tá, gente? O que acontece? Vai ter pouco paciente para muito psicólogo. Agora, quando a gente vai para um outro patamar, quando você consegue nichar, você está nichando e dentro desse seu nicho, você tem a mesma quantidade de pessoas, de possíveis pacientes, só que você tem menos concorrentes, quiçá não tem nenhum, porque são pouquíssimas as pessoas que estão nichando. Resultado, me explica melhor, Zeca, eu preciso entender melhor. Vamos supor que você identifica um problema. No seu problema, você quer ajudar mães a passarem por uma gestação tranquila, gestantes passarem por uma gestação mais tranquila. A gente sabe que a gestação é um período muito complicado psicologicamente falando para a mulher. Pouca gente fala disso e pouca gente está oferecendo isso. Quantas gestantes existem no mundo onde os psicólogos falam para todo mundo? Vamos imaginar, 1 milhão de gestantes. Quantas gestantes existem no mundo onde um psicólogo está falando diretamente para essa gestante? 1 milhão. Só que a diferença é que aqui você está conseguindo a atenção
das pessoas. Você está captando a atenção dessas gestantes. Por quê? Porque você está falando com elas. Aqui você está falando com todo mundo. Então fica muito difícil você captar a atenção das pessoas. E é por isso que muitas vezes, muita gente entendeu, falou assim, vou fazer marketing digital, vou entrar no Instagram e tudo mais, só que vai vendo, não consegue resultado. Por que não consegue resultado? Porque está falando para todo mundo, não conseguiu escolher o nicho, não está sabendo achar esse seu nicho. Então quando você nicha, você zera a quantidade de concorrência e você também ganha parcerias. Na hora que você está nichada ou nichado, vão acontecer que os outros psicólogos, eles não são seus concorrentes, porque eles atuam em outras áreas de atuação, né? E eles atuam dentro de outros nichos. O que vai acontecer é que vai surgir uma pessoa que não é do seu nicho e de repente sua agenda vai estar mais cheia, de repente você já está querendo focar só nesse nicho que você está trabalhando, e você joga para o outro parceiro, fala assim, olha, eu não atendo especificamente o seu caso, mas eu tenho um colega que ele atende só casos parecidos com os seus e eu acredito que ele pode te ajudar muito mais. Então, vai lá, então você cria parcerias, um psicólogo indicando o outro, e assim vai criando uma rede, tá? Bom, Zé, entendi tudo isso. Então agora vamos falar de como que eu nicho, né? Qual que é o segredo? Como que eu consigo? E aí você vai primeiro fazer algumas coisas. Primeiro, lembra que nichar é uma... Essa minha caneta tá bem ruim. Nichar é uma escolha. Como assim? Sendo uma escolha, você tem que tomar uma decisão. Você está aqui, né? É como se você, psicólogo ou psicóloga, estivesse aqui, de frente para a encruzilhada. E você precisa escolher um caminho. E escolher é literalmente dizer não. Ao mesmo tempo que você diz sim para uma coisa, você diz não para outra coisa. E escolhas precisam de coragem. Como assim precisa de coragem? Você vai precisar de coragem para nichar. Lembrando quando eu falo de nicho, lembrando lá do comecinho, eu não estou falando que você não vai atender seu público, mas a sua comunicação, sua estratégia de marketing vai ser em cima desse público que você vai falar durante um bom tempo. Então, como fazer isso, né? Você vai precisar primeiro de coragem. Depois que você precisar de coragem, você vai precisar de sentido. Eita, acabando minha tinta. Sentido. Beleza. Como assim eu vou precisar de sentido, Zeca? Você vai precisar que o seu nicho faça sentido para você. Se ele não fizer sentido, se ele não tiver relevância, nada disso vai conseguir, vamos dizer assim, ganhar atração. Porque quando eu estou falando nicho, você não precisa escolher esse nicho para sempre. Mas você vai precisar trabalhar nele durante um ano e meio. E é muito importante que ele tenha relevância para você. Que seja, de fato, um problema que você queira resolver. Porque se você pegar um nicho que é só porque você sentiu uma oportunidade e não faz sentido nenhum para você, a tendência é que você não vai estar tão comprometido quanto se ele tiver muita relevância, né? Então, a relevância ele é algo fundamental para que você tenha comprometimento. E aí vem o terceiro ponto, que é o comprometimento. O comprometimento é assim, então eu vou trabalhar nesse nicho durante um ano, durante 2 anos.
e eu vou ter sequência, eu vou ter frequência, eu não vou parar ele, eu não vou deixar para depois. Por quê? Por que você vai precisar de tudo isso? Porque você vai precisar se aprofundar, porque não necessariamente você conhece muito bem seu público, você conhece muito bem seu nicho. Às vezes você acha que conhece seu nicho, mas muitas vezes você só acha. Conforme você vai passando o tempo, você vai entendendo ele melhor. Então você vai precisar estudar mais sobre esse seu público, fazer de repente um curso para entender ele melhor, vai precisar literalmente mergulhar. É como se você fosse um mergulhador. Eu adoro analogias, né? Então imagina que quando você nicha, você tem como se você mergulhasse em uma piscina. Dentro da piscina, ok, né? Eu sempre mergulhei na piscina, então eu sei. Só que na hora que você nicha, você vai para uma piscina um pouco mais funda. Então você vai precisar se preparar melhor, você vai precisar criar mais conteúdo, você vai precisar conhecer melhor esse seu público. E se não tiver relevância ou sentido, você não consegue enxergar isso. E então, a partir do momento que você tem sentido e relevância, você vai entender um problema. Um problema. Zeca, como assim problema? Vamos lá. Crianças com TDAH são um problema. Pais de crianças dentro do espectro do autismo. Poxa, aí tem um problema para ser trabalhado, porque muitos pais não sabem como lidar logo no começo, né? Vão ter que aprender muito. Você pode ser essa pessoa que ajuda. Pessoas com jovens homossexuais que querem falar para sua família que são homossexuais, mas tem medo. O medo disso é um problema. O medo de você se revelar, o medo de você sair do armário é um problema. Então você pode ajudar essas pessoas. Outra situação, prevenção de DSTs. É um problema que você pode estar ali junto. Ajudar as pessoas a serem mais confiantes. As pessoas que não são confiantes são um problema. Você pode ajudá-las a serem mais confiantes na hora da conquista, por exemplo. Você pode... Enfim, você vai vendo várias coisas. E como que a gente faz isso? Vamos com a mão na massa. Você vai fazer um grande funil. Vai desenhar aí, pega uma folha agora, você vai desenhar aí, tá? Aí, vamos lá, ó. Antes de eu chegar nesse ponto, tem uma coisa muito importante. Não, vou falar disso aqui primeiro. Então, como que é esse funil que eu fiz? Aqui são os funil, aqui é como você vai nichar e subnichar. Subnichar, Zeca, como assim? Subnicho é um nicho dentro do nicho. É você ir achando um nicho tão pequeno uma hora que vai ser só você que vai estar lá dentro, você não tem concorrência nenhuma. Tá? Vamos explicar. Quais são os grandes nichos? Você pode pegar esses grandes nichos de duas formas. Você pode pegar esses nichos através de público, né? Você também pode pegar através de oportunidades, ou através de problemas. Então vamos lá, público. Público, por exemplo, o público que a gente tem idosos, crianças, mulheres, homens, a comunidade LGBT, e mais, né? E mais. Então você tem aqui o público em si. Oportunidades que você enxerga. Então, sei lá, universitários, empresários. É um grupo que você enxerga que, olha, ali existe uma demanda. Um problema, você pode pegar pelo assunto, que é ansiedade. Então, gosto de ansiedade, vou falar sobre ansiedade. Vou falar sobre DST, sobre gravidez,
Enfim, é o problema que você já enxerga de cara. Aí, a partir do momento que você tem isso, você já encontrou seu nicho? Não. Porque, por exemplo, você fala assim, tá bom, então eu vou escolher, é o primeiro caminho que você vai fazer, né? Primeira escolha. Vou escolher o quê? Um público, idosos. Então eu falo com idosos. Ah, não, idosos não. Vou falar com mulheres. Ok, mulheres. Então vamos colocar mulheres. Poxa, mulheres ainda é um nicho? Deixa eu tirar aqui. Fazer centralizado. Então, eu achei mulheres. Mulheres já são um nicho? Não, porque, por exemplo, eu sou de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo devem ter 6 milhões de mulheres. 6 milhões de mulheres não é um nicho, é algo muito amplo. Eu preciso o quê? Preciso criar um subnicho. Dentro de mulheres, existem o quê? Existem mães, existem adolescentes, existem idosas, existem, vamos criando, né? Existem mulheres empresárias. E aí a gente existe uma diversidade imensa de mulheres. Então, eu vou pegar agora mães. Escolhi que não, pra mim tem relevância mãe, porque eu, sei lá, tenho uma importância dentro de mim. Então, vou escolher mães. Tá bom esse nicho? Depende. E aqui está uma coisa muito importante para ser observada, que é qual o tamanho da sua cidade, da sua região. Por exemplo, mães para a cidade de São Paulo tá muito amplo ainda, porque na cidade de São Paulo tem um monte de mãe. Mas mães para Pindamonhangaba já está bem restrito. Então aí já fica mais fácil de você conversar. Então dá para você parar ali. Porque se você restringir demais em Pindamonhangaba, vai chegar uma hora que vai ter só 10 pessoas na cidade inteira. E vai ser muito difícil você achar essas pessoas. Então, mães na região de Pindamonhangaba devem ter umas 10 mil. Então já está um tamanho legal. Então, isso é algo muito importante de você avaliar. Eu vou continuar pensando numa cidade grande, como São Paulo. Ou até se você falar assim, não, Zeca, eu já percebi que dá para eu atuar online. Eu não vou atuar só pela minha região, eu vou atuar Brasil. Aí, Brasil, mete fundo nesse negócio aqui, ó. Vamos fundo nesse nicho. Porque aí, mães tá amplo pra caramba. Mães no Brasil devem ter umas 60 milhões de mães no Brasil. Deve ter mãe pra caramba, não faço a mínima ideia, mas deve ter mãe pra caramba. Mães o quê? Porque existem mães de filhos adultos, de pessoas adultas, mães que perderam um filho, também mães que trabalham, mães solo, mães com depressão pós-parto, mães... Então eu preciso nichar ainda mais. Qual que é a categoria que faz sentido para mim? Poxa, no meu caso, Zeca, eu sou filho de uma mãe solo. Então, para mim, faz muito sentido eu falar com uma mãe solo. Mas aí, se eu quiser nichar ainda mais, eu posso falar com mãe solo adolescente. Quanto maior, e aí presta atenção, hein? Presta atenção nisso aqui. Ó, presta atenção nessa frase. Quanto mais, vou até desenhar, mais específico o seu nicho, melhor. Mas Zeca, mais não é igual a menos? Se eu tiver mais específico
mais específico, não é igual a menos clientes? Ué, porque afinal de contas, se eu posso falar com 200 milhões de brasileiros e eu escolho falar com 10, eu estou tendo menos público, correto? Estou tendo menos clientes, menos pacientes, correto? Errado. Então, mais especificidade é igual, é diferente de menos cliente. Logo, mais é igual a mais. E menos, né, também serve, é igual a mais. Quanto menor o seu público aqui, mais cliente vai ter. Sabe por quê? Porque você vai estar dando, quanto maior é o seu nicho, ou maior é o seu nicho, maior a clareza do seu público. Entende o seguinte, tá? Hoje em dia a gente está numa vastidão de conhecimento. Eu acho que o mundo nunca compartilhou tanto conhecimento como ele compartilha hoje, e é até difícil para algumas pessoas viverem nesse mundo de hoje em dia. A gente parece que a cada ano a internet dobra a quantidade de dados que existem com relação a toda a existência anterior da internet. Então, tipo assim, até 2019, em 2020, vai ter o dobro de dados do que teve a internet em toda a sua história até 2019. Então, é muito compartilhamento. E o que acontece quando a gente tem muito compartilhamento de informações? Tem muita confusão. Por que tem muita confusão? Porque deixa de ter clareza, porque eu não sei em quem confiar. E é bem esse momento pós-moderno que a gente vive hoje, com as fake news, onde surge uma informação na sua frente, você não sabe se aquilo é verdade ou não, mas você tem um viés de confirmação e acredita que aquilo é verdade e solta, replica. E aí chega um momento que você não sabe que é verdade e que não é. Então hoje em dia as pessoas, ainda mais com a fake news e esse movimento que a gente tem, é muito difícil saber em quem confiar na internet. Antigamente era muito mais fácil. Então hoje em dia é muito difícil. E como que a gente consegue distinguir isso quando a gente tem especificidade? Existe um termo usado pelo exército norte-americano chamado névoa de guerra. O que é uma névoa de guerra? A névoa de guerra é quando dois exércitos estão se atacando um contra o outro, tem tiro, bomba, tem um monte de coisa para todo lado, e aí você cria uma névoa de confusão. Você não consegue saber direito dentro da trincheira quem é o quê, de onde está vindo determinado... Não é aquela coisa de videogame que estou vendo o que está acontecendo, é uma confusão, você não sabe de onde vem o quê. Se você assistiu Game of Thrones no episódio da 6ª temporada, eu acho que é 6ª, a Batalha dos Bastardos, ela representa um negócio bem legal, que é exatamente essa confusão. Você não consegue entender de onde está vindo. É uma representação de batalha que eu acho que é uma das melhores do cinema e da TV, que você literalmente fica afobado com aquilo que está acontecendo. E a informação, ela passa a mesma coisa. É tanta informação que existe uma névoa. Existe uma névoa que é difícil ultrapassar. E a gente precisa ultrapassar essa névoa para a gente conseguir a atenção do nosso público. E quando a gente está falando diretamente com o nosso público, a gente está passando essa névoa. Porque é diferente de eu falar, gente, olha só, estamos no Setembro Amarelo, depressão, opa, vai cair aqui. Depressão é algo sério, depressão você tem que cuidar mais. Eu estou falando igual os outros 300 mil psicólogos que deveriam falar. Mas quando eu viro e falo assim, olha, você, gestante, sabia que não existe só depressão? Existe o baby blues, que é uma situação que é um princípio quase. Sabia que existe, você sabe o que é puérpero? Você está preparada para o seu puerpério? Desculpa. Você está preparada para o seu puerpério? Será que você está preparada para isso? Sabe o que é? Sabe que existe? E quando você está falando diretamente para esse público, o que você está falando? Você está conseguindo a atenção dela. Você está falando com ela. Você está falando com aquela pessoa. Eu poderia, por exemplo, estar falando agora com advogados. Falar assim, olha, você pode ser criminalista, você pode ser aquilo outro. Primeiro, não faz sentido para mim. Porque não faz nenhum sentido eu ajudar advogados. Nenhum. E segundo, quando eu especifico, quando eu falo com psicólogos e falo da realidade dos psicólogos, quem que eu chamo a atenção de psicólogos?
Os psicólogos vão que ouvir e prestar mais atenção. Por quê? Porque eu estou falando diretamente com eles. Então, o nicho, ele faz com que você quebre essa primeira barreira e coloque como se você estivesse lá no teatro, né? Dentro em cima do palco, com aquele foco em cima de você. E o foco está em quem? Está justamente nas pessoas que você quer que tenham foco em você. Porque existe uma coisa que eu aprendi na vida que é muito útil, que é o não. O poder do não. Eu falei isso um tempo atrás nos meus stories. E o não, ele é o melhor amigo que a gente tem. Por quê? Porque ele economiza tempo. Com o não, a gente consegue economizar um tempo lascado de vida. Imagina aquele não que você poderia ter falado há 2 anos atrás e ter evitado uma situação que você vive hoje. Ou não que faltou você falar para você estar numa situação um pouquinho diferente. Então o não, ele te economiza tempo, você deixar de ter aquelas pessoas que não te importam. E muita gente se assusta, por exemplo, quando fala assim, Zeca, socorro, as pessoas estão se desinscrevendo da minha lista de e-mail, as pessoas estão deixando de me seguir. Essa semana, eu já me preocupei com isso, muito tempo atrás. E essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu estava lá, acho que, não sei quanto, é 3.860, 3.760, eu não sei quanto que eu tô de seguidor, acho que é 3.600. Enfim, eu bati um número lá. E aí esse número começou a agredir, pessoas deixaram de me seguir. E aí algumas pessoas falam assim, deixaram umas 30 pessoas, eu acho que no último mês deixaram de me seguir. E você fala, meu Deus, perdi 30 pessoas. Eu falo ao contrário, que legal, 30 pessoas saíram. Como assim, que legal, Zeca? Porque tá ficando a audiência que importa. Tá ficando aquelas pessoas que querem ouvir o que eu tenho para falar. Tá ficando você que está aqui até agora, é uma pessoa que está interessada em querer saber, está interessada em ouvir mais. Então, presta sempre muita atenção nisso. E que é um detalhe muito importante. Não tenha medo de nichar. Quanto mais nicho, mais você vai chamar a atenção daquelas pessoas que importam. E cá entre nós, se você tiver 100 pacientes, você vai estar muito bem. Você vai estar muito bem, obrigado. Você não precisa de 200 milhões de pessoas. Você não precisa falar com essas 200 milhões de pessoas. Você precisa falar com aquelas pessoas que vão te ajudar a fazer viver de psicologia. Se você tiver 50 pacientes no ano, tá num número maravilhoso. Já vai ter uma rentabilidade ali muito boa para você. E você não precisa falar com 10 milhões de pessoas para conseguir 50 pacientes. Se você tiver 100 seguidores nas suas redes sociais, por exemplo, eu sou uma psicóloga que fala com mães, né? Foi o exemplo que eu falei. Se eu falo se eu tenho 100 pessoas e eu dou conteúdo para essas 100 pessoas nas minhas redes sociais, 100 seguidores, 100 e-mails, e todos eles são mães, a possibilidade de que essas mães se interessem em vir fazer terapia comigo é muito maior do que se eu tivesse 1 milhão de pessoas que não tem nada disso. Eu já contei uma história um tempo atrás que é exatamente sobre a blogueira que tinha 1 milhão de seguidores e ela resolveu comprar 30 camisetas para vender. Ela ia fazer uma marca de camisetas, só que a tiragem mínima da fábrica eram 30. Ela tinha 1 milhão de seguidores, precisava vender 30 camisetas. Ela não vendeu 30 camisetas. Por quê? Seguidor não é... A quantidade de seguidor não é qualidade. E o que importa é a qualidade. O que importa é que o seu seguidor sejam seguidores dentro do seu nicho. Então deixa eu só ver se eu estou esquecendo aqui alguma coisa muito importante para falar. Uma coisa muito importante. Então você tem que subnichar, vai subnichando. E depois que você conseguiu fazer tudo isso, é muito importante que você aprenda a se descrever, a fazer uma descrição de você, do seu serviço, do seu produto. E como que eu faço essa descrição? Como que eu falo para as pessoas que eu ajudo elas, que eu atendo esse nicho? Tem a regrinha do eu, ação, quem, o quê? Como assim, Zeca? Eu, ação, quem, o quê? Ação, né? Ação é um verbo de agir. Então, eu ensino, oriento, ajudo,
É algo que você faz pelo outro. Quem? Quem é o seu nicho de público? Então, eu ajudo mãe solo, eu ajudo tentantes e gestantes, eu ajudo pais de criança dentro do espectro autismo. Ao que? E ao que é a transformação que você gostaria de ver na vida dessas pessoas. Então, eu oriento mães solo a entenderem que a vida, que você não precisa de que tá tudo bem ser mãe solo, você não precisa de um pai para que você é capaz. Que eu ajudo, oriento mães solos a entenderem que ela é capaz de criar seus filhos muito bem. Eu ajudo pais de criança dentro do espectro autista a entenderem melhor como lidar com seus filhos. Eu oriento adolescentes homossexuais a falarem com a sua família, se assumirem, se sentirem bem com a sua sexualidade. Por quê? Porque é a transformação que eu quero causar. Então, fica nisso na cabeça. Fica nisso na cabeça. Qual é a transformação que você quer causar dentro do seu público? E aqui você vai descrever exatamente o que você faz. Então, gente, deixa eu só ver uma coisa. Aqui tá tudo certo. Então, gente, essa foi a aula 17. A aula sobre como você encontrar um nicho dentro da psicologia e usar ele para a sua estratégia de marketing. E é o seguinte, lembrando, semana que vem eu vou deixar um link aqui no YouTube, aqui embaixo, um link para você se cadastrar, onde semana que vem eu vou fazer uma aula definitiva. É uma aula onde eu vou te ensinar um passo a passo para você estruturar a sua estratégia de marketing e começar a decolar a sua carreira. Nessa aula também vou dar uma oportunidade para quem quiser mergulhar mais a fundo. Então se inscreve nela, não vai ficar disponível como está essa daqui, ela vai ficar uma aula escondida, tá bom? Então, gente, é isso. Obrigado por terem ficado até aqui. Vão lá no meu Instagram, me respondam ou comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Me fala, participa comigo, que é muito importante eu saber como que você está lidando com essa parte nicho. Beleza? Valeu, galera. Fui!